Cumprimentamos a todos nesse dia com a paz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começarmos, então, vamos ler uma palavra de Deus no Romanos, livro aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por enquanto com esta palavra nós queremos dizer então que este é o objetivo principal, o objetivo principal desses trabalhos na mídia. Todas as sextas-feiras estamos aqui no YouTube, no Facebook e também no grupo da igreja, no WhatsApp. Motivo então para nós anunciarmos a palavra de Deus, e a glória deve ser para o Senhor. Tudo que fizemos, a Bíblia diz que tudo quanto fizer, fazer tudo para a glória do Senhor, para Ele, por Ele, para Ele e para a glória do nome dEle. Então, nós somos gratos a Deus também por as pessoas que estão nos acompanhando, estão compartilhando, deixando as suas curtidas, e isso ajuda então a levar para outras pessoas o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, sabendo que esses trabalhos aqui alcança também pessoas que necessitam de ouvir uma palavra, que muitas vezes não vem na casa de Deus, mas eles podem ouvir por esses meios de comunicação. Então, neste dia, queremos falar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, sobre o nosso Salvador, aquele que veio a este mundo para libertar o mais vil pecador. Jesus foi o único que foi prometido ainda antes do seu nascimento. Deus prometeu um Salvador. Lá no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, Deus prometeu um Salvador. Para Abraão, Deus prometeu para Abraão, que é o pai da fé, aquele que foi chamado amigo de Deus. Para Abraão, Deus prometeu que na sua descendência todas as nações da terra seriam benditas. Isso estava sendo profetizado, estava sendo falado sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. O único que foi prometido antes de nascer, o único que nasceu de forma divina. Diz a Bíblia que ele se tornou carne e habitou entre nós, deixou temporariamente o trono de glória para vir a este mundo. Foi o único que venceu a Satanás, foi o único que nunca pecou. Hebreus capítulo 7, versículo 26, não teve pecado, foi o único que nunca pecou. Por isso ele tem condições de, mediante o nosso arrependimento, perdoar os nossos pecados. Foi o único que foi obediente até a morte, e morte de cruz. O único que foi obediente, como falamos, nunca pecou. O único que venceu a morte, foi o único que venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Foi o único que prometeu o Consolador. Após a sua ressurreição, ele disse, vamos reformar aqui, antes de ser entregue na cruz do Calvário, ele disse para os discípulos: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Na sua despedida, antes da sua morte, de se entregar, ele disse para os seus seguidores: é necessário que eu vá, é necessário que eu me entregue na cruz do Calvário, mas eu vou enviar o Consolador. E depois da sua ressurreição, ele também falou para os seus, lá no Monte das Oliveiras, ele disse: eu vou enviar o Consolador, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, foi uma promessa. O único que ao morrer ele ressuscitou, e após a ressurreição ele prometeu um Consolador, aquele que capacita, aquele que orienta, aquele que faz lembrar, aquele que convence do pecado. Então, meu querido irmão, nós temos prazer de falar desse nosso Salvador. É o único que nós podemos
falar com o Pai. Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. É o único que nós podemos nos dirigir a Deus e falar assim: Senhor, em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço, eu te peço tal coisa, é a necessidade que temos, é o único que nós podemos nos dirigir em nome de Jesus, é o único que tem poder para repreender as potestades, as enfermidades, e é o único que nós podemos ser batizados. Lá no livro de Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, após a ressurreição, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. O que Jesus disse aqui? Em meu nome, esses sinais seguirão aos que crerem, em nome de Jesus. Somente no nome de Jesus é que nós podemos nos dirigir, é somente no nome dele que nós devemos, é no nome dele que nós devemos crer, e no nome dele nós sermos batizados. Quem crer e for batizado será salvo. É o único que é o Redentor. Eu quero ler contigo lá no livro aos Hebreus. Você vai ver que Cristo, nós vamos ver aqui que Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos antepassados, pelos profetas. Deus falou pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. A superioridade de Cristo. Ele estava o único que estava com o Pai quando as coisas foram criadas. Diz a Bíblia que quando as coisas foram criadas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus foi o único que estava com o Pai quando esta terra que nós pisamos foram criada, quando as estrelas foram criadas, quando o ser humano foi criado. Jesus estava com o Pai. E a Bíblia diz aqui que o Pai, Deus, constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cristo é superior aos anjos, diz aqui no versículo 4, no versículo 3 do versículo 4, Cristo é superior aos anjos. A Bíblia nos ensina que nós não devemos adorar anjos, não podemos pedir alguma coisa para anjos. A Bíblia ensina que sim, existem anjos. Deus criou anjos. E no Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas adorarmos, pedirmos somente a Deus em nome de Jesus Cristo, jamais podemos adorar anjos, não podemos pedir, fazer petição para anjo, porque Jesus é o único que morreu, ressuscitou, cresceu, nasceu e entregou a sua vida. Ele é o único que pode transformar o mais vil pecador. É o único que pode salvar e santificar e perdoar. 2 Coríntios capítulo, vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui está falando da salvação, da regeneração, da justificação, do novo nascimento.
aquele que está em Cristo. Note bem que a Bíblia diz aquele que está em Cristo, não diz aquele que esteve em Cristo, não diz aquele que viu falar de Cristo, não diz aqui aquele que um dia viu falar de Jesus, conhece Jesus assim por nome, não, aquele que está em Cristo. Quando nós estamos na casa de uma pessoa, eu digo, eu estou hoje na casa do fulano de tal, é porque eu estou presente. A Bíblia diz aquele que está em Cristo, quer dizer, aquele que está ligado com Cristo, aquele que reconheceu Jesus como único Senhor e Salvador. Não é somente Salvador, é Senhor. Alguns têm Cristo como um mero, quando tem dificuldade, quando está passando alguma dificuldade, se lembra de Cristo. Alguns têm Cristo como se fosse uma pessoa que para quebrar galho. Não, Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida. A mensagem também deve ser cristocêntrica, quer dizer, Jesus é o assunto principal. E outra coisa, para nós irmos já para o encerramento, nós não podemos confundir Cristo com os demais profetas. Diz a Bíblia, nós lemos em Hebreus, Cristo é superior aos profetas. Então Cristo não é simplesmente um profeta, ele é muito mais que um profeta. Ele é o Filho de Deus, aquele que tem o poder, aquele que ressuscitou, e ele prometeu, após a sua ressurreição, ele prometeu de voltar. É o único que foi morto, ressuscitou, e após a ressurreição, ele ainda prometeu de voltar. Apocalipse 22, versículo 7, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha bem, meu querido irmão, que Jesus, ele exigiu de nós, ele pediu para a sua igreja, eis que presto venho. Em outros lugares Jesus disse, estai de sobreaviso, estai preparados, estai vigilante, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que Cristo há de voltar. Então Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele foi preparar um lugar para nós. O que resta-nos, o que precisamos fazer? É estarmos atentos, é crermos na sua palavra, é voltarmos para a sua palavra, esperarmos a sua volta. Jesus disse, eu vou, mas eu voltarei. E ele diz aqui, eis que presto venho, significa cedo venho, logo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Uma certa feita Jesus, o Filho de Deus, esse que tem poder para nos salvar, ele disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Note bem que Jesus, ele não pregou somente para as coisas desta vida. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele não pregou só pelas coisas desta vida, até porque Jesus disse, não estais ansiosos pelo dia da manhã, pelo que hão de comer, o que hão de se vestir, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Nós vemos pessoas que eles não se preocupam com a eternidade, eles não se preocupam em guardar a palavra de Deus. E Jesus disse, repito, Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Jesus não estava dizendo que nós não podemos ter nossas posses, não é isso, podemos ter. Ele estava dizendo que de que adianta termos somente bens materiais, riquezas terrenas, e não termos riquezas eternas. Jesus disse, buscai tesouro no céu, aonde a prata, aonde a ferrugem não consome, aonde a prata não consome, buscai tesouro, riqueza no céu. Então quero deixar esta mensagem para você, que Jesus é o nosso Salvador. Ele prometeu, quando nós
estivermos passando, estivermos alguma necessidade, tivermos dúvida, é para nós se dirigirmos a Ele, buscarmos a Ele, se voltarmos para Ele, porque brevemente Ele vem buscar os seus, a sua igreja. Jesus disse que Ele vem buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras, um povo que se volta para Ele, se volta para a palavra dEle. Nós teríamos outros versículos aqui, mas nós vamos deixar para outra oportunidade. Jesus, Ele após a sua ressurreição, Ele disse: bem-aventurado, eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 21, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quantas pessoas hoje infelizes, quantas pessoas hoje confusas, quantas pessoas hoje buscando em outras fontes. Jesus foi o único que fundou a igreja após a sua ressurreição, o único que morreu e ressuscitou. Eu repito bastante esse assunto. Buda fundou o budismo, mas não ressuscitou. Allan Kardec fundou o seu trabalho, mas não ressuscitou. Outros mais, Maomé e outros tantos, e não ressuscitaram. Mas Jesus, a palavra de Deus nos confirma que Ele ressuscitou. E também quando a pessoa vai se voltar para Ele, a pessoa sente a sua presença, sinal que Ele está vivo. A Bíblia chega a dizer que Deus é o Deus dos vivos, daquele que tem Deus, não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, para nós encerrarmos aqui, Jesus disse: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nas próximas edições, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre o dia da Bíblia, que é no segundo domingo de dezembro, comemorado mundialmente o dia da Bíblia. E nós vamos estar falando algo sobre a palavra de Deus, se Deus permitir, e vamos estar queremos fazer, Deus permitindo, uma programação especial no dia da Bíblia, que é o segundo domingo, já falamos, fazer uma programação especial aqui na igreja, quem sabe na cidade, vamos combinar com os companheiros aí. Então, Deus abençoe a todos. Então não se esqueça, Jesus é o único que pode te salvar. Até a próxima, em nome de Jesus.